Boa noite, 19h40, entrando para mais uma live, respondendo perguntas sobre saúde, sobre combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E a pergunta de hoje é da Zana Souza, que a partir de ver um vídeo meu disse: está me descrevendo, sou eu esta pessoa. O vídeo falava sobre doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. Então ela disse: isto mesmo, eu tenho o trio completo. E aí depois disse também, na verdade ela afirmou isso, se identificou, e em seguida fez uma pergunta. Ela disse: o que fazer, já que eu descobri o diabetes este mês? Ela então já sabia que tem a hipertensão e o excesso de peso, ou obesidade, e então teve diagnóstico de diabetes tipo 2. E aí ela disse: e o que fazer quando, com relação ao mesmo alimento, cada pessoa dá informações diferentes? Por exemplo, a aveia, ela diz, uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Então vamos lá responder com o máximo de aprofundamento possível a pergunta da Zana, entrando às 19h42. Vamos aqui para o título desta live. O que fazer quando se está enfrentando o trio completo? Diabetes, hipertensão e excesso de peso. O que fazer? A mesma coisa que as outras pessoas que enfrentam uma só dessas doenças faz. Porque, na verdade, a base para o desenvolvimento é uma, do mesmo modo que a base para o combate é igual também. Enfrentando, eu falei, né? Quando você está enfrentando, e você que está chegando, compartilhe esta live, clica nesse aviãozinho na parte inferior direita do teu smartphone e manda para aquela pessoa que você ama e que quer ver mais saudável. O trio: diabetes tipo 2 e hipertensão. Ela chamou de pressão alta, então vamos seguir a fala dela. E obesidade. O que fazer? O que fazer quando se está enfrentando tudo isso? E não são poucas as pessoas que enfrentam estas três doenças. São poucas, muito pelo contrário. Tem bastante gente. Eu acho que eu tô com preguiça hoje, fiquei colada aqui. Tá frio de novo, e o frio é um tanto quanto doloroso para mim, do meu ponto de vista. Tirei o óculos porque não gosto muito desse reflexo na lente do óculos. Então a Zana Souza, que lamentavelmente já estava enfrentando o excesso de peso, que na verdade ela diz obesidade, e a hipertensão, recentemente teve o diagnóstico do diabetes tipo 2 também. E aí ela fala: comecei a pesquisar e pessoas diferentes falam coisas diferentes sobre o mesmo alimento. O que é que eu faço? Ela meio que está desesperada. Não é para menos, né, Zana? Enfrentando essas três doenças tão desagradáveis e difíceis, não de combater, difíceis de compreender como se livrar delas, como se libertar delas. Porque, como eu costumo dizer, é simples, mas não é fácil. E o pior, está meio que estabelecido pela medicina tradicional. E assim a maioria das pessoas acredita que não tem cura, que vão ter que conviver com elas pro resto da vida, que vão ter que tomar medicamentos, e esses medicamentos, quando muito, vão controlar. E na maioria das vezes não controla nada. Pelo contrário, a cada vez que a pessoa volta ao médico,
ela recebe uma dosagem maior, ou a substituição de uma substância por outra, porque aquela não funciona mais, e por aí vai. E isso, além da pessoa ficar vivendo uma vida muito, muito, muito aquém do que ela merece, encurta a vida das pessoas. Então a Zana tem razão sim de estar preocupada, e também ela está chateada, porque ela falou, eu começo a pesquisar e aí cada pessoa fala uma informação diferente. Ela dá um exemplo, a aveia, por exemplo, umas pessoas dizem que pode e outras que não podem. Então eu vou pontuar e vou responder da melhor forma que eu consigo, mas eu já disse para a Zana que assim, no começo é assim mesmo, o ideal é que você busque o máximo de informações, de conhecimento, na verdade, e vá comparando aquilo que é viável para a tua vida, observando o que você consegue usar daquele conhecimento, o que você consegue implementar no teu dia a dia, o que você consegue tornar ação na tua vida, e você vai formando o teu próprio conhecimento. Tem coisas com as quais você não se afina, você não acredita, você não aceita. Tem alimento que você não quer largar, ou no máximo consegue reduzir. Tem alimento que você não quer de jeito nenhum incluir. Então é um aprendizado, é uma preparação, leva tempo, mas funciona. Para toda pessoa que se engaja para valer, funciona. Não há como não funcionar. Então, Zana, primeiro, para que você desenvolvesse essas 3 doenças, eu posso garantir que você foi, eu vou usar as palavras que eu usaria quando a pessoa tem um bom resultado. Você foi disciplinada em repetir consistentemente e por longo prazo algumas ações, algumas escolhas, alguns hábitos. Ninguém que desenvolve essas 3 doenças, ou qualquer uma delas, acontece da noite para o dia. Leva tempo. Ou seja, a pessoa precisa fazer determinadas coisas repetidamente por um longo período. Porque imagine que eu, Maria Nilde, de repente acordasse um dia apaixonada por açúcar, doces de um modo geral, qualquer tipo de doce. E eu então ficasse por uma semana comendo muito doces industrializados, qualquer tipo de doce, sem nenhum critério. Depois de uma semana eu acordei e falei, opa, essa não sou eu. Desde quando eu gosto disso? Desde quando faz parte dos meus hábitos comer isso? E aí eu parava. Como não é meu hábito mesmo. Eu desenvolveria diabetes ou me tornaria obesa em uma semana? Claro que não. É óbvio que não. Eu poderia até ficar mais cansada, com menos energia, mais indisposta. Alguma reação eu poderia ter se eu estivesse comendo em grande quantidade. E eu estou falando aqui de grande quantidade, de comer todo dia, várias vezes. Mas eu não desenvolveria diabetes tipo 2, nem obesidade. O tempo não seria suficiente. Contudo, se eu mantivesse esse mesmo hábito, esse mesmo hábito, por alguns anos, certamente eu desenvolveria não só a obesidade e o diabetes tipo 2, como outras doenças. Aí a hipertensão, onde é que entra? A hipertensão é mais sobre alimentos ultraprocessados. E aí, produtos alimentícios, porque tanto faz um alimento que já vem pronto e você consome, aquece e consome, como um semi-pronto, como temperos, condimentos, molhos. Todo produto alimentício ultraprocessado tende a favorecer o desenvolvimento da hipertensão. E aí, na medicina tradicional, fala-se do sal. Nem vou entrar no mérito, não tem nada a ver com o sal, simples sal do seu dia a dia. É claro que a maioria das pessoas não está consumindo sal de verdade, mas não é o sal sozinho, ou na verdade, se fosse um sal de qualidade, não seria de forma nenhuma
Esse tipo de sal pode sim colaborar, mas ele não é o grande culpado, o grande vilão. Os grandes vilões são os alimentos ultraprocessados, como também as drogas diversas. E quando eu falo droga aqui, eu não estou falando de drogas ilícitas. Eu não espero que você que esteja aqui buscando por se tornar mais saudável seja uma pessoa usuária de drogas ilícitas, porque não é desse assunto que eu trato. E sim, eu estou falando das drogas lícitas, desde medicamentos, tabaco, álcool, por exemplo. Esses produtos também contribuem bastante para o desenvolvimento das 3 doenças. Então leva tempo, Zana, para você desenvolver essas 3 doenças. Certamente você conseguiu manter de maneira disciplinada durante um longo período, pelo menos eu diria de 7 a 10 anos ou mais, para chegar a desenvolver essas doenças todas. Então, para combatê-las, para libertar-se delas, vai levar todo esse tempo? Não. Mas também não vai ser em uma semana. Em uma semana você pode já se sentir melhor, de diversas maneiras. Mas também não é em uma semana que se combate, que se liberta de 3 doenças que levaram tanto tempo para se desenvolver no teu corpo. É preciso transformar a tua biologia inflamada e propícia à doença em uma biologia que fomenta, que possibilita criar a condição na sua biologia de desenvolver saúde e manter esta saúde, como também promover, sustentar, porque o que você criou no seu corpo foi uma condição biológica inflamatória para o desenvolvimento e sustentação das doenças. Para transformar isso leva tempo? Leva um tempinho sim, não tanto quanto para desenvolver doenças, é bem menor, mas precisa de persistência e um pouco de paciência. Não é fácil, mas é simples. E quanto ao fato de que cada pessoa fala algo diferente sobre os mesmos alimentos. Isso é complicado de explicar. Não, acontece que as explicações nem sempre vão satisfazer a mesma pessoa. Primeiro que muitas vezes as pessoas estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. E aí pode ser que o meu entendimento não seja completo ou não seja o mesmo. Pode ser sobre o nosso entendimento, porque eu me afino mais com um tipo de fala, eu me afino mais com um tipo de discurso de alguém e não com o outro. Então esse aqui me parece que está falando uma coisa e aquele outra, ou aquela pessoa outra. Mas muitas vezes essas pessoas estão falando a mesma coisa, com palavras, terminologias diferentes. Isso é comum de acontecer. Mas o que ela disse foi... Eu só estou explicando isso porque eu sempre sugiro para as minhas alunas e para você que me acompanha aqui também, que estude o máximo que você puder sobre os assuntos do teu interesse. E saúde é assunto do teu interesse, ou deveria ser, principalmente se você já está sofrendo. Estude, leia, assista vídeos, lives, podcasts, enfim, tudo que você encontrar a respeito deste assunto que é do teu interesse, que diz respeito à tua vida. É o que eu faço e eu sugiro porque quanto mais você lê, quanto mais você escuta a respeito, quanto mais você acessa conteúdos, ensinamentos diferentes de pessoas diferentes, mais você vai criando uma base de conhecimento sua para poder compreender e filtrar aquelas com as quais você mais se afina. Porque nem sempre a gente compreende tudo que as outras pessoas dizem. Nem sempre a gente se afina com a fala de todas as pessoas. Nem sempre a gente gosta. E nem sempre as pessoas estão dizendo a mesma coisa mesmo. Isso também acontece. Porque os conhecimentos são diferentes, os entendimentos são diferentes. Cada pessoa leu livros diferentes, teve experiências de vida diferentes, assistiu vídeos diferentes,
assistiu podcasts diferentes, enfim, acessou conhecimentos diferentes sobre, às vezes, o mesmo assunto. E, portanto, desenvolveu entendimentos diferentes. Que bom que hoje em dia tem muita gente compartilhando conhecimentos, experiências e também muita gente buscando. E aí, por ter muita gente tanto compartilhando quanto buscando, você pode, mas principalmente vamos falar aqui de compartilhando, você pode escolher com quem você se afina mais, que tipo de conteúdo, de terminologia, de fala, de palavras, você se afina, você entende melhor, você gosta de ouvir. É sobre isso também, porque é sobre a tua saúde, é sobre a tua vida. Se você não estiver confortável, se você não tiver confiança, não tem como te ajudar. É preciso que você se sinta confiante e confortável, mesmo que você não esteja presente. Mas se você está assistindo um vídeo de uma pessoa e o tom é desagradável para você, a fala, as palavras, as terminologias não são agradáveis, aquilo não vai te favorecer, não vai ser útil para você. Por isso, o lado bom de ter muita gente fazendo isso. Essa já é uma, vamos dizer assim, eu diria que uma dica valiosíssima. Então, experimente vários, conheça várias pessoas e aquela com quem você se afina mais, aquela que por alguma razão você confia ou deseja confiar, continua. Vai aprendendo ali. Senão, não resolve. Tem muita gente que busca conhecimento o tempo todo, em tudo que é lugar, com várias pessoas, e não implementa nada. Não coloca em prática nada daquele conhecimento. Logo, ela não vai obter resultado. Ela fica pingando em tudo que é lugar, em todo tipo de perfil, em todo tipo de canal, com todo tipo de pessoa, e não utiliza no seu dia a dia, na sua vida, não coloca em prática o conhecimento que acessa. Ou seja, não serve para nada, ela só está perdendo tempo. E tempo é uma coisa preciosa. Tanto que eu citei aqui, leva em média, segundo a ciência, 10 anos de práticas persistentes, de hábitos não saudáveis, persistentemente, para o desenvolvimento de uma dessas doenças, ou de mais de uma. E aí leva 10 anos também para se libertar dela? Não, nem tanto, bem menos. Mas é claro que eu não posso precisar, leva 2 anos, 3 anos, 5 anos, não, porque depende da pessoa, do quão o corpo dela está inflamado e do quão ela está engajada e consegue implementar mais hábitos saudáveis e sustentá-los diariamente. É sobre isso também. Então o tempo vai diferenciar muito de uma pessoa para outra, porque algumas se engajam para valer e também adotam mais hábitos saudáveis ao mesmo tempo. Tem gente que se engaja mais ou menos, que hoje eu vou conseguir mudar, incluir um alimento, mas já não vou fazer exercícios físicos e também eu não gosto de água, ou tá frio, eu não quero beber água. E por aí vai. A pessoa tem dificuldade, ela vai aos poucos, mas tá tudo bem, ela vai. Para ela vai demorar mais? Com certeza. Para aquela pessoa que fala, não, já vou entrar no programa de exercício físico, ou vou sair para caminhar, ou vou começar a dançar, ela já vou fazer isso 5 vezes por semana, ou 6, ou todos os dias. Já estou mudando a minha alimentação, faz lá uma lista de alimentos vegetais frescos que consegue incluir imediatamente. Já começa a monitorar a ingesta de água, já começa a encontrar aplicativos para monitorar a água, para monitorar o sono, já começa a buscar um jeito de se expor ao sol. Esta pessoa vai ter resultados muito mais rápido. Esta pessoa vai se libertar da doença crônica ou das doenças crônicas, que é o caso da Zana, muito mais rápido. E aquela pessoa que fala, não, hoje o que eu consigo é comer uma saladinha que eu não comi até ontem. É ruim? Não, tá ótimo também. Mas ela vai ter o mesmo resultado que a outra e no mesmo tempo? É óbvio que não. O resultado dela vai ser menor e vai demorar mais.
mas está tudo bem. É melhor que não fazer nada. Quando eu era personal trainer, alguém me perguntava, me pedia um orçamento para 2 vezes por semana, e aí dependendo, falava, e se eu fizer uma? É muito ruim? Eu dizia, claro que ruim é não fazer nada. Fazer sim, 7 vezes por semana é excelente? Sim. E 6 é ruim? Não. 6 é ótimo. Só não é excelente. E 5? 5 é bom. Só não é excelente. Nem ótimo. E 4? 4 é mais ou menos bom. É excelente? É ótimo? Também não. E 3? 3 é regular. Regular é bom? É excelente? É ótimo? É muito bom? Também não. Mas é algo que está fazendo. E 2? E 1? 1 não é tão bom assim, mas 0 é pior ainda. Então faça aquilo que você pode. Em todos os aspectos. Em toda situação. E quanto ao fato de que a Zana diz, e sobre a aveia, uns dizem que pode, e outras pessoas dizem que não pode. Ela está se referindo ao diabetes, que é a última doença que ela diagnosticou, teve diagnóstico agora há pouco. Ela diz, este mês. O que acontece é que a aveia é um carboidrato. Então, todo carboidrato na nossa biologia, Zana, se transforma em açúcar. Isso é fato. Não só os carboidratos, outros alimentos também. Mas o carboidrato é um deles. E qual a diferença entre, por exemplo, a aveia e o trigo? Primeiro que a aveia tem mais fibras e mais nutrientes. Então, aquela quantidade enorme de insulina, de glicogênio, na verdade, perdão, ela não vai elevar a sua insulina imediatamente. A digestão dela é mais lenta porque ela é rica em fibras. Então, ela é mais favorável que o trigo. Não significa que ela seja ideal para a pessoa que tem diagnóstico de diabetes, porque ela continua sendo um carboidrato e continua se transformando em açúcar na nossa biologia. Mas eu vou continuar. Então, em todos os aspectos, ela é mais favorável que o trigo porque tem mais nutrientes e tem fibras, é rica em fibra. Logo, se você comer uma mesma porção de pão ou de um bolo feita de farinha de trigo ou uma de aveia, coceira no nariz. Na de trigo você vai ter, como a gente costuma, eu vou dizer aqui uma palavra que não é muito combinada com biologia, mas é a que me vem à cabeça agora. Uma enxurrada de glicogênio na sua biologia, circulando rapidamente, porque a digestão de um produto feito de trigo é muito rápida. Então tem uma quantidade enorme de açúcar circulando na sua biologia. E mesmo a fatia de pão, só que de aveia. Você vai ter a mesma quantidade de açúcar circulando na sua biologia, só que de maneira mais lenta. Não é imediata, não é feita uma enxurrada. Ela vai mais devagar, porque a digestão, em razão da riqueza em fibras, ela é mais lenta. Contudo, a quantidade ainda é a mesma de açúcar. Certo? Um outro fator que é importante ser levado em consideração com relação à aveia é o fato de que ela não tem glúten. A aveia não tem glúten originalmente. É claro que às vezes, se a aveia foi manipulada, nem sei se é essa a palavra correta, nos mesmos utensílios ou no mesmo ambiente onde foi manipulado o trigo, processada, né? Ela pode ter resquícios de trigo e, portanto, vir com alguma quantidade de glúten. Não se compara a quantidade original de glúten do trigo, porque a aveia, originalmente, ela não contém glúten. Só que, como normalmente nos equipamentos e nos lugares onde se processa esse tipo de grãos, porque o trigo é grão, a aveia também é grão, pode ser que utilizem os mesmos ambientes e os mesmos utensílios. Então, vai sobrar uma pequena quantidade lá e vai se misturar com a aveia. Por isso que se você quiser comprar aveia sem glúten,
você vai ter que procurar aquela que está escrito sem glúten. Por quê? Porque ela não foi processada no mesmo ambiente e nos mesmos utensílios onde se processou o trigo. É simples assim, porque a aveia tem glúten? Não, não tem. Por isso ela é infinitamente mais favorável à saúde do que o trigo, já que o glúten é extremamente inflamatório. E como a aveia não tem glúten, ela não carrega em si esse potencial inflamatório. Então ela é muito mais, eu diria que é favorável à saúde. Não é muito mais, porque o trigo é desfavorável. Então eu já ia falar bobagem quando eu digo muito mais. Não. A aveia é favorável à saúde, o trigo não. Eu, inclusive, quando quero comer pão, e no domingo eu fiz um pão, eu faço pão de aveia. E a aveia, exatamente por ter a ausência do glúten, ela não dá liga muito fácil. Então, Maria Nilde, como que você faz para dar liga no pão? Muito simples. Chia ou linhaça hidratada, ou a farinha de uma das duas. Você hidrata a chia, ou a farinha de chia, ou a farinha de linhaça, uma porção pequena, dependendo do tamanho do pão que você vai fazer. E daí você mistura, que dá liga direitinho, fica um pão maravilhoso e saudável. Contudo, eu não tenho diabetes, tá? Aliás, eu não tenho nada dessas doenças, né? E por que, Zana, que a aveia não é recomendada? Não é recomendada que você consuma, do meu ponto de vista, mas aí você precisa, no acompanhamento da equipe que te ajuda, que te acompanha, conversar melhor para saber qual é o teu nível, qual é a tua situação individual, para saber com que frequência e qual a quantidade você poderia ingerir. Do meu ponto de vista, a pessoa, mesmo que esteja enfrentando diabetes tipo 2, não precisaria se isentar completamente de consumir, principalmente se ela gosta muito de pães, bolos e afins. Porque a aveia serve muito bem para fazer esse tipo de preparo. Mas aí eu diria que numa porção menor, com uma frequência menor, e aí vai depender de como está os níveis de diabetes da pessoa. A diferença basicamente é esta. Numa situação ideal, a pessoa se absteria de consumir aveia, de consumir qualquer um desses produtos. Eu sei que é difícil. E por que eu falei absteria? Desculpas, a pessoa deixaria de consumir, né? Porque se abster é uma palavra um pouco, enfim, deixa pra lá. Nem todo mundo vai conseguir compreender. Enfim, você deixaria de consumir todos esses produtos, tanto trigo quanto aveia. Esta é a situação ideal para que a pessoa combata o mais rapidamente possível o diabetes tipo 2 e, de quebra, reduza a obesidade. Só que é fácil, é possível para toda pessoa. Ah, eu desenvolvi diabetes tipo 2, estou obesa e com hipertensão. Por quê? Porque eu mantive hábitos, determinados tipos de hábitos, durante um longo período, persistentemente. Essa pessoa provavelmente consome uma grande quantidade de produtos ricos em carboidrato. Essa pessoa vai conseguir da noite para o dia parar com isso? Pouco provável, né, gente? É pouco provável que ela consiga. O comum é que ela tenha vontade, ela está acostumada. Então, os pães e bolos à base de aveia, ou de outras farinhas que não contenham trigo, que não contenham glúten, perdão, podem ser menos nocivos. São favoráveis a essa pessoa? Não, favoráveis não são. Favorável seria comer somente alimentos com baixo teor de carboidrato. Contudo, uma vez ou outra, numa porção pequena, eu acredito que vá mais favorecer do que prejudicar. Por quê? Para a pessoa seguir combatendo essas doenças, é preciso que ela tenha o mínimo de conforto, de bem-estar, de satisfação. Senão ela não consegue. Se ela estiver só se privando de tudo que ama, só deixando de lado, só sofrendo por, estou passando fome, esse tipo de coisa, como muitas pessoas me dizem, não vai dar certo. Então, quando a pessoa está aqui na Ânima Mentoria, a gente acompanha e sugere umas quantidades que não sejam prejudiciais, mas que vai atender ao paladar daquela pessoa. Num dia em especial da semana, uma porção menor, uma quantidade menor.
E aí naquele dia ela deixa outros alimentos que também possam ser ricos em carboidratos que ela tem o hábito de consumir. E acrescenta aquele produto, um bolo, uma fatia de bolo, de pão, mas aí ela deixaria, por exemplo, de comer o arroz e feijão, e aí inclui legumes mais pobres em carboidratos. É tudo uma questão de aprendizado, de acesso a mais conhecimento e é também o nosso acesso ao conhecimento sobre os teus hábitos. Então, na Anima Mentoria, a gente acompanha mais diretamente. Se essa pessoa gosta muito, tem um prazer especial, uma satisfação especial em comer pães, bolos e afins, e aí descobriu que a aveia pode não ser... Pode ser outra farinha também. Eu estou falando aqui da aveia porque foi o que a Zana citou na pergunta dela. Então, vamos continuar falando da aveia. E a aveia é menos desfavorável, mas também não é favorável a quem está enfrentando diabetes. Então, mas neste dia eu comeria uma pequena porção de arroz e feijão. Vou dar um exemplo. Então, mas eu estou com uma saudade de comer pão, com uma saudade de comer bolo. Posso comer uma fatia de pão ou de bolo? Então, vamos negociar. Você hoje não consome aquela porção de arroz e consome a sua porção de pão ou de bolo. Tudo bem? Tudo bem. Então, é sobre um trabalho individual, um trabalho específico, um trabalho cuidadoso para evitar aumentar o sofrimento da pessoa. É um trabalho onde a gente se aprofunda em conhecer não só a individualidade biológica e as questões de doença, os exames da pessoa, como também as suas preferências. Porque todo mundo que está sofrendo muito, que está sendo privada ou privado daquilo que gosta, tende a não ter sucesso no combate a essas doenças. Então, na Anima Mentoria, nós fazemos esse tipo de acompanhamento. Porque como os encontros são semanais, toda semana eu estou com aquelas pessoas por mais 1h30 ou mais, ao vivo, onde eu vou entregar conhecimentos e ferramentas, todo um programa, todo um método planejado, encadeado, com passo a passo para a pessoa seguir, mas também ouvir essas pessoas, ouvir cada questão, tanto sobre as suas doenças, seus exames, como também suas preferências, suas dificuldades, suas facilidades. E aí nós vamos encadeando, entregando para cada pessoa, de acordo com essa individualidade, aquilo que mais se adequa a ela. Como que se adequa? Exatamente como eu acabei de explicar. Essa pessoa gosta muito de pão ou de bolo e ela está sendo privada, então vamos negociar. Tira um outro alimento que também é rico em carboidrato, hoje troca pelo pão ou pelo bolo. Esta pessoa fica feliz, fica satisfeita, sente aquela sensação de prazer e aí ela consegue mais energia mental e emocional para continuar seguindo no seu processo de se libertar das doenças crônicas. É esse o trabalho que eu faço na Anima Mentoria. É um trabalho individualizado, ainda que a mentoria seja em grupo, porque cada pessoa tem a oportunidade de trazer a sua situação e as suas questões. E também que elas sejam trabalhadas de maneira individual, para que realmente cada pessoa obtenha resultados. Porque do contrário, se for só dizendo tira, não pode, aveia não pode, trigo não pode, nada pode, a pessoa não consegue. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela continua a sofrer, ela desiste de tudo, ela volta ou ela mantém aqueles hábitos que construíram e sustentam as doenças e ela encurta a sua vida. O que é encurtar a vida, Maria Nilde? Morrer mais cedo do que deveria, do que iria acontecer. É o que fazem as doenças crônicas e é muito mais cedo. Elas aceleram muito a morte das pessoas, elas reduzem muito o tempo de vida. E o pior, eu não sei se é pior, mas enfim, já disse que é pior, vou sustentar. O pior é que enquanto ela ainda está viva, sustentando aqueles hábitos e aquelas doenças, ela não está viva de verdade. Ela não está vivendo para valer. Ela só está, como diz uma outra aluna minha, se arrastando pela vida. Ela não tem energia, nem física para suas atividades do dia a dia, nem mental para o seu raciocínio e aprendizado, e nem emocional para os seus relacionamentos. Esta pessoa não tem energia de jeito nenhum.
ela é uma pessoa impaciente, ela é uma pessoa intolerante nas suas relações. E eu não estou falando de intolerância no sentido que se fala socialmente, não. Intolerância no sentido de impaciência mesmo, de brigar à toa, de reclamar, de literalmente se maldizer da vida, das pessoas, de se queixar. É isso. De não conseguir entender, de não querer aprender. Quantas e quantas pessoas chegam para mim e eu pergunto, você gosta de ler? Não, eu não tenho paciência. Adivinha por que não tenho paciência? Não tem energia mental. E física, então, as pessoas literalmente andam se arrastando. É uma lentidão de dar dó, é uma dificuldade de dar dó. Eu observo isso o tempo todo, mas elas também dizem para mim. Eu tenho uma aluna que diz, eu estou vivendo de arrasto. E essa aluna está caminhando para sair do arrasto. Está trabalhando em si mesma, mas já está vivendo de arrasto há muitos anos. Ela sabe o que é viver de arrasto. É não ter energia para fazer tudo o que deseja. E essa ausência de energia acaba com a vida da pessoa, mas não é só isso. Ela já está deixando de viver hoje, mas ela também vai viver por menos tempo. Então, se você quer evitar isso, se você quer ter uma vida mais completa, com energia física, para fazer tudo que você deseja no teu dia a dia, para manter uma energia ou angariar, conseguir criar em si uma energia mental que possa favorecer o teu aprendizado cada vez mais, como também uma energia emocional para que você possa gerenciar os teus relacionamentos e ter uma vida mais feliz. Isso você aprende na Ânima Mentoria. E como eu faço, Mariane, para entrar para a Ânima Mentoria? É só clicar no link da minha bio aqui no Instagram e em seguida no botão Ânima Mentoria, ou se estiver no YouTube, no LinkedIn, no Threads, no Facebook. Clica no link na descrição desse vídeo e no WhatsApp me manda uma mensagem dizendo, eu quero entrar para a Ânima Mentoria, que nós vamos te mandar o link. Neste link você não vai comprar direto a Ânima Mentoria, você vai responder um questionário pequenininho sobre você, algumas perguntas sobre você. Nós vamos receber essas perguntas, vamos analisar, vamos entrar em contato com você para uma breve conversa, e se nessa conversa identificarmos que você é uma pessoa implementadora, que você está engajada em se libertar das doenças crônicas que estão te fazendo sofrer, se você é uma pessoa que está comprometida, que vai implementar os conhecimentos e ferramentas que vai receber e que está ansiosa, entusiasmada para se libertar da doença crônica, nós vamos te enviar o link de compra e dizer, ok, fulano, você está pronta, você está pronto para vir para a mentoria. Do contrário, se nós identificarmos que você é uma pessoa procrastinadora, que tem dificuldade em implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe, que tende a deixar para depois, que estuda, que vem nos encontros, mas não implementa, deixa para quando aprender mais. E não é sobre quando aprender mais, é sobre implementar o que você consegue agora. Mas enfim, se você é uma pessoa que apresenta características de pessoa procrastinadora, que tende a não colocar em prática os conhecimentos e ferramentas que recebe, nós vamos sugerir, nós vamos te aconselhar a esperar um pouco mais, a continuar me acompanhando aqui no gratuito e a implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe aqui gratuitamente, testar na tua vida, aproveitar algum benefício e daqui a algum tempo, quando você se sentir mais preparada, puxa, eu mudei, eu consegui implementar algumas coisas e deu certo. Feito hoje, eu dei exemplo aqui, exemplos claros. No caso da aveia, quem é diabetes, faz assim. Quem é diabético, ou diabética, faz isso. Negocia, troca por um outro alimento que também tem o mesmo teor de carboidrato. E aí você acha, a troca é justa. Eu ia mesmo comer aquela porção de arroz, eu vou comer uma porção do pão ou do bolo que eu estou com muita saudade. Você não se frustra, não sofre e continua no teu projeto. Já se você está falando, não é diabético, não é diabética, é só excesso de peso ou qualquer outra doença, a aveia vai ser muito útil, porque ela reduz muito a inflamação, já que ela não é rica em glúten, ela não tem glúten.
Então, ainda que seja um carboidrato, ela não tem glúten, então ela não vai aumentar a inflamação no teu corpo, muito pelo contrário. Tudo isso você vai implementando, é gratuito, tá aqui para você acessar. E aí, com o tempo, você aplica novamente. Por que que nós sugerimos a algumas pessoas que aplicam para uma mentoria, que esse não é o momento, nós sugerimos que, olha, não é a sua vez, de certo modo, entre aspas, dispensamos a pessoa. Porque nós só queremos, na Anima Mentoria, pessoas que, com certeza, que é garantia de que terão resultados extraordinários. Por quê? Esta pessoa vai pagar para vir para a Anima Mentoria. Nós fazemos questão de que ela obtenha os resultados superiores àqueles projetados. E para isso nós precisamos avaliar essas pessoas antes delas entrarem. Porque se deixarmos todo mundo entrar, tem pessoa que estuda, mas não faz nada daquilo que aprendeu. Não coloca em prática. Fica só guardando no intelecto. E conhecimento no intelecto, desculpa dizer, mas é lixo, não serve para nada. É lixo, não vale nem a pena estudar. Se não for para praticar, se não for para implementar, você não aprendeu. Você não está te servindo de nada, é inútil. Então é lixo. E tem muita gente que fica só estudando, só aprendendo. Isso não vale nada. Só vale quando você aprende um pouquinho, testa um pouquinho. Feito hoje, você aprendeu um pouco aqui sobre como combater o diabetes e as outras doenças crônicas, as mais comuns. Pequenos ensinamentos, pequenas ferramentas, mas você pode já implementar imediatamente a partir de agora. E você vai obtendo resultados. A hora que você se acostumar, que aquilo virar rotina, que aquilo já está normal para você, você vai para o próximo conhecimento, para a próxima ferramenta, para o próximo aprendizado. É simples assim, não é só aprender, não é só estudar. Estudei, aprendi, implementei. Estudei, aprendi, implementei. Testei. Não é legal, não gostei, não funcionou para mim? Descarta. Testei outro, é legal, funcionou para mim, deu certo. Mantém. Corpo se acostumou, virou hábito, vai para o próximo. É assim que você combate as doenças crônicas. É assim que você se torna mais saudável. Não é sobre adquirir conhecimento infinitamente e guardar no intelecto. Se não está usando, não serve, é inútil. É sobre um conhecimento, ainda que pequeno, mas que você testa, que você torna ação na tua vida, como eu gosto de dizer, que você faz virar verdade. E aí dá resultado. Virou hábito. Quando eu digo se acostumou, virou hábito, você se acostumou. Aquilo já faz parte da minha vida. Feito correr, faz parte da minha vida. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Não preciso me preocupar. Eu vou ficar chateada se eu não puder correr. Eu faço qualquer negócio. Então isso aí já é parte da minha vida, é hábito. Não preciso me preocupar. Alimentação saudável. É hábito na minha vida, não preciso me preocupar. Eu tenho que ir incluindo outras coisas. O sono é uma questão, porque acordo muito cedo, porque trabalho ainda presencial. Tá difícil para mim ter sono de qualidade, é o que está pendente na minha vida. Estou buscando, estou encontrando jeito. O que eu estou fazendo? Nas 3 últimas semanas que eu vi que meu sono estava muito precário. Durante o dia eu estava sentindo falta de energia por causa do pouco tempo de sono. Vou ter que me deitar mais cedo. E vou deixar de fazer outras coisas. Mas é a minha saúde. Então eu deixo de fazer algumas coisas para me deitar mais cedo do que eu estava fazendo até então. É sobre isso. Um aprendizado, uma prática. E na Anima Mentoria é preciso que a pessoa tenha esse tipo de hábito para obter resultado. Então, se você está pronta, se você sabe que você vai implementar, se você sabe que vale a pena, porque ao final dos 4 meses de duração da Anima Mentoria, mesmo a Zana, se ela vier para a Anima Mentoria, ela já estará, com certeza, com uma base de conhecimento, de práticas e de ferramentas suficiente para combater as 3 doenças. Eu não estou dizendo que ela já estará completamente livre, mas já estará caminhando para... E os conhecimentos e ferramentas que já farão parte da vida dela, que já pertencerão a ela, já serão suficientes para ela se livrar de vez. Só precisará de mais algum tempo, porque 4 meses para 3 doenças tão graves não é o suficiente para uma liberdade total. Mas parte dela já estará com certeza garantida. Isso serve para toda e qualquer pessoa que esteja
querendo, engajado em combater tanto as três, como no caso da Zana, diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade, quanto qualquer uma delas separadamente. Não tem como dar errado. Basta que você clique aqui no link da minha bio, no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria e responda a aplicação. Se estiver em uma das outras plataformas, clica no link na descrição desse vídeo. Eu vou encerrar esta live por aqui, agradecendo a você que está aqui pessoalmente, que esteve, e também a quem vai ver posteriormente, porque esta live vai ficar disponível no Instagram e também brevemente estará no YouTube. E te convidando a voltar na quinta-feira às 19h30 ou no máximo 20 horas. Às vezes eu me atraso e entro um pouco mais tarde. Hoje eu entrei às 19h40. Mas estarei aqui de volta com mais conhecimento, mais ensinamentos, mais ferramentas gratuitas para você utilizar aí onde você estiver, adaptando para a tua condição, para o lugar onde você está, para combater toda e qualquer doença crônica não transmissível que esteja te fazendo sofrer. Até quinta, um beijo grande.